Senhor presidente, pedi a palavra para tratar de dois temas. O primeiro deles, de respeito à votação que tivemos acerca da medida provisória 660. Tive a honra de presidir a sessão que aprovou rapidamente a medida provisória 660 aqui no Senado da República. É importante dizer que essa medida provisória 660 é a que faz justiça e que dá as condições para serem feitos os enquadramentos de servidores dos ex-territórios na União. Essa medida provisória atende os estados de Roraima, do Amapá e uma parte dos servidores de Rondônia. E aqui no Senado nós retomamos o texto da comissão no que diz respeito aos estados de Amapá e Roraima e aprovamos 3 emendas de minha autoria que seguiram para a Câmara dos Deputados. No dia seguinte, nós conseguimos, com o apoio do PMDB e de diversos partidos da base, de todos os deputados federais dos ex-territórios, do apoio incondicional do presidente Eduardo Cunha, aprovar a medida provisória 660 e, aprovando essa medida provisória, aprovar também as minhas 3 emendas que retomaram no texto a linha de entendimento feita quando da votação da emenda constitucional que resultou na emenda constitucional 79. É muito importante essa medida provisória para o povo de Roraima e do Amapá. Nós estamos fazendo justiça e reabrindo o prazo de enquadramento para homens e mulheres trabalhadoras e trabalhadores que se dedicaram à implantação do território, ao funcionamento do território e, posteriormente, à implantação do novo Estado. De forma desavisada, de forma até descabida, o líder do governo na Câmara, o deputado Guimarães, encaminhou equivocadamente algumas questões. A primeira delas dizendo que se tratava da tentativa de um trem da alegria. Eu quero dizer ao deputado Guimarães e a todos aqueles que votaram contra, né, inclusive seguindo a orientação do Partido dos Trabalhadores, que nós discordamos na hora, que trem da alegria é alguma coisa que se forma com quem não tem direito de ser enquadrado. Esses homens e mulheres de Roraima e do Amapá passaram a vida se dedicando ao trabalho para implantar esses novos estados. Falou também o deputado Guimarães sobre a equiparação ou a reequiparação, porque antes já havia equiparação, dos policiais dos ex-territórios, dizendo que se tratava de uma PEC 300. O deputado e aqueles que votaram contra precisam se informar melhor, porque os policiais dos ex-territórios e bombeiros, que estão hoje cerca de 300 na ativa, são funcionários federais. Nada tem de relação com polícias estaduais, como é a PEC 300. Os policiais, senador Dário Berger, homens e mulheres, bombeiros e policiais dos ex-territórios, dedicaram a vida à segurança pública lá em Roraima, acima da linha do Equador, distante, mas lá manteram a bandeira brasileira, a bandeira do Estado, as posições de defesa da sociedade. Esses homens e mulheres tinham equiparação com os policiais do Distrito Federal, porque a polícia era do Distrito Federais e ex-territórios. No dia que se criou o fundo do GDF, aqui em Brasília, se tirou a quantidade de servidores do GDF, da polícia, do território ou do governo federal para o GDF e se passou o recurso, se deixou de ter equiparação salarial. E aí, esses policiais dos ex-territórios passaram anos sem ter aumento, porque não havia, na figura do Serviço Público Federal, qualquer tipo de relação de equiparação que pudesse beneficiar os policiais e os bombeiros.
E é por isso que nós trouxemos de volta esse direito que já estava assegurado durante anos, aliás, durante décadas, aos ex-militares ou os militares dos ex-territórios. A outra questão da emenda que coloquei era uma emenda que faz justiça a 26 auditores fiscais dos ex-territórios, que já ganham como auditores fiscais da Receita Federal, mas não eram enquadrados como tal. Recebiam um salário base pequeno e o restante como vantagem pessoal. E no dia que se aposentavam, deixavam de receber a vantagem pessoal e ficavam na Rua da Amargura com um declínio de salário muito grande. 26 auditores, pessoas trabalhadoras, competentes, honestas, que ajudam a arrecadar os tributos lá em Roraima. Pois bem, essas 3 emendas foram aprovadas. Agora, nós temos o último desafio, que é o desafio da sanção presidencial. Nós estamos conversando com o Ministério do Planejamento, mostrando a razão dos servidores dos ex-territórios, e nós vamos lutar por essa sanção, porque ela é justa, porque ela faz a condição de reconhecimento a servidores que uma parte já foi feita, porque numa das minhas emendas que eu trouxe de volta aqui no Senado, dá o mesmo tratamento de enquadramento que foi dado quando eu fui governador do território, o reconhecimento de servidores que tinham vínculo de qualquer forma através do parecer FC3, aprovado pela Consultoria Geral da República e pelo presidente de então, o presidente José Sarney. Portanto, eu quero aqui registrar a minha posição firme em defesa da sanção. Estou trabalhando junto ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil. Nós não vamos admitir retrocesso. Nós vamos lutar em todos os campos para que possa efetivamente ser dado o último passo de justiça e de reconhecimento a esses trabalhadoras e trabalhadores de Roraima e do Amapá. Eu quero parabenizar todos os envolvidos nessa luta, as associações, os sindicatos, o Josias, da Associação dos Policiais, o Sadisley, do Simpol, o Frazão, o Coronel Frazão, o Coronel Maia, toda a equipe da Polícia Militar, dos Bombeiros, enfim, todos os setores que efetivamente participaram e acreditaram. Porque alguns anos atrás, quando nós começamos essa luta, muitos diziam que era uma jogada política eleitoral, que nós estávamos querendo colocar essa questão para ganhar voto, que nós estávamos querendo enganar a população, Muita gente disse isso. Agora, muita gente aparece na fotografia para posar também. Ótimo! Quanto mais gente, melhor. Nós queremos enquadrar o máximo de pessoas. Essa é uma luta do Estado. É uma vitória do Estado, não é uma vitória pessoal de ninguém. É importante que todos possam efetivamente ser atendidos, desde que tenham a documentação regular e o direito adquirido, comprovado pelas equipes técnicas que estão fazendo a análise da documentação. Então eu quero aqui parabenizar a população de Roraima, foi uma grande vitória do nosso Estado e nós estaremos vigilantes para que essa vitória possa ser concluída até o último ato, que é o enquadramento dos servidores e o primeiro salário recebido por esses homens e mulheres que têm o direito. Aí sim nós vamos sossegar nessa questão, porque o nosso dever estará sendo cumprido. Uma outra questão rápida que eu queria mencionar aqui, de respeito à questão do fundo partidário que tem gerado tanto debate. Fui relator do orçamento. Fui procurado, senador Dário Berger, pela grande maioria dos partidos políticos. Todos apavorados. Não havia recursos para que os partidos pudessem funcionar esse ano. Por conta de várias questões políticas, as doações empresariais cessaram, o fundo partidário é um fundo pequeno, que todos os anos o orçamento aumenta, é importante que se diga isso, não foi só esse ano que foi aumentado, nos últimos anos se faz o incremento do fundo partidário, mas eu fui procurado
praticamente por quase todos os presidentes e dirigentes partidários, pedindo que mais uma vez esse ano se fizesse um reforço do fundo partidário. Os partidos pediram 1 bilhão e 200 milhões a mais. Eu, como relator, entendi que deveria fazer um acréscimo de 500 milhões. Atendi porque acredito que os partidos precisam ter condição de funcionamento. Quero dizer aqui que sou contra o financiamento público de campanha. Sou contra. Mas tive a oportunidade, quando debati essa matéria lá na Comissão de Orçamento, dizer que é um bom momento para se discutir se o governo, se o país, se os partidos, se a sociedade quer alocar mais dinheiro do orçamento para financiar campanhas políticas. Esse recurso que nós são dos partidos. Partidos que cresceram muito. Alguém falou, não, mas há alguns anos o fundo partidário era menor. É verdade, era menor. Mas nós tínhamos poucos partidos. Agora nós temos 33 partidos. E estão aí propostas de criação de outros tantos. Então o fundo partidário é necessário para todos os partidos. E aqui eu quero dizer uma coisa, é principalmente necessário para os partidos de oposição. Porque partidos da base do governo ainda conseguem doações empresariais, está aí a história para mostrar. Mas partidos de oposição têm dificuldade de conseguir doação partidária de empresas. Então, aumentei o fundo partidário atendendo a pedido dos presidentes. Isso não foi feito na calada da noite, não. Isso foi feito transparentemente e foi aprovado por unanimidade no plenário da Comissão de Orçamento. Aqueles que desconheceram é porque não acompanharam. Se tivessem acompanhado, se tivessem falado com seus partidos, teriam recebido a informação. Teriam recebido a informação. Os partidos me pediram. Ouvi aqui, e respeito as palavras do senador Regufe, que falou que não concorda. Respeito a posição do senador Regufe, mas ele deve cobrar do presidente Lupe, que me mandou um ofício por escrito pedindo 1 bilhão e 200 milhões. Então, os partidos têm que se relacionar internamente e os presidentes precisam esclarecer a posição aos seus filiados. E se o partido não quiser receber o recurso, ele devolve. Ninguém é obrigado a gastar, não. Isso é uma faculdade. Esses recursos, como eu disse, não podem ser contingenciados, exatamente para não prejudicar os partidos de oposição. Porque se pudessem ser contingenciados, determinado governo poderia contingenciar todos os recursos, os partidos ficariam à míngua e aí acionaria empresas que iriam efetivamente doar ao partido A, ao partido B, que teria doação empresarial e os outros não teriam operacionalidade de atuar, principalmente os da oposição. Quero dizer, darei a Vossa Excelência já, quero dizer, volto a dizer, sou contra financiamento público de campanha. Tenho um projeto aqui sobre financiamento privado, dando normas mais transparentes e limites ao financiamento privado. Agora, quero dizer que é um bom momento para se discutir financiamento público de campanha, porque há uma incoerência. Eu estou vendo gente que defende o financiamento público de campanha, dizendo que não concorda com o incremento do fundo partidário. Ora, eu só quero dizer o seguinte, nós fizemos as contas. Se o financiamento público de campanha R$ 6 bilhões para financiar a campanha. E eu não acredito que a maioria da sociedade brasileira concorde em tirar 6 bilhões da educação, da saúde, da mobilidade urbana, do Minha Casa Minha Vida, para colocar em fundo partidário para financiar a candidatura de ninguém. Então, o que nós temos que ter, efetivamente, é uma regra clara, transparente, democrática, diminuir custo de campanha, diminuir prazo de campanha. Tudo isso eu já propus aqui e aprovei numa pequena reforma
eleitoral, inclusive proibindo placas, proibindo uma série de coisas que a presidenta vetou. Vamos novamente rediscutir isso. Como é que a gente diminui o gasto de televisão? Porque só de imposto que não é recolhido por eleição é mais de R$1 bilhão. Isso não entra na conta da campanha, mas é custo para o Brasil. Então vamos ver como é que a gente simplifica isso. Agora, não é com financiamento público de campanha que nós vamos deixar de colocar dinheiro público para o financiamento da campanha. Quero fazer aqui uma justiça. A presidenta Dilma sancionou uma proposta de todos os partidos. A presidenta Dilma não tem responsabilidade quanto a isso. Foi uma posição do Congresso, está no orçamento do Congresso, assim como outros dispositivos de gasto estão no orçamento do Judiciário. Ela fez atender uma vontade expressa dos partidos e do Congresso. Ela tinha que vetar, e se ela tinha que sancionar. Se ela vetasse, o fundo partidário ficaria zero. E os partidos não teriam, no final do mês, dinheiro para pagar a conta de luz e a conta do telefone. Então, vamos ter a coragem de enfrentar o debate. Eu não tenho medo de enfrentar o debate, não. Eu coloquei porque eu acho legítimo os partidos políticos terem recursos para funcionar. Não existe democracia sem partido político. Não existe partido político sem recurso. E não existe campanha nem partido político sem recurso para disputar a eleição. Até quero aqui mandar um recado para o meu amigo, o radialista Ricardo Bochá. Hoje de manhã, ele criticando, né, o recurso para o fundo partidário, ele disse que ele era contra o fundo partidário, que eu tinha colocado, e que, em vez de eu colocar dinheiro no fundo partidário, devia ter colocado recursos do espólio da minha mãe, que faleceu, para a campanha política dos partidos. Eu quero dizer ao Bochá que minha mãe faleceu, que ela era funcionária pública, auditora federal, e o nada da minha mãe, deixei com os meus filhos e gostaria que o Bochá respeitasse isso, né? Jamais subiria aqui na tribuna para falar da mãe do Bochá. Então acho de mau gosto, ele usar a rádio e a TV, né, num discurso individual, não num debate, para falar da minha mãe. Então eu lamento, né, a postura de cada um, mas o espólio da minha mãe, Bochá, não dá para financiar nem um partido que não tem nenhum tipo de representação. Parte, por favor. Eu dou a parte ao senador. Eu concordo muito com o que Vossa Excelência coloca sobre a reforma política e os temas que foram colocados aí, sobretudo esse encurtamento do período eleitoral no rádio e televisão. Acho que financiamento público sem ouvir a população não deve existir. Se for aprovado, tem que ter um referendo para perguntar ao povo se ele quer que os impostos que ele paga sejam aplicados na política. Isso é uma coisa que eu acho correto fazer. Sou contra também o financiamento público de campanha. Tem que se normatizar de uma forma melhor. Mas queria dizer a Vossa Excelência que, como relator do orçamento, Vossa Excelência foi muito claro e transparente, dizendo, inclusive, antes, que ia fazer esse aumento do fundo partidário. A presidente Dilma não poderia vetar parte desse fundo partidário, só poderia vetar como um todo, aí acabaria de uma vez por todas. Então, ela está completamente eximida de qualquer culpa nessa questão. Isso foi uma coisa dos partidos, inclusive do meu partido, o PSD, de todos os partidos que precisam assumir essa responsabilidade com muita clareza, para que não venha a ser discurso de palanque de quem quer que seja, dizendo que é contra o aumento do fundo partidário. Agora, o que me chama a atenção, senador Romero Jucá, é que nós estamos aqui para implantar a CPI da CAF. O Conselho foi criado em 2008 por uma medida provisória que terminou sendo uma lei, foi transformada aqui em lei de 2008, que estabeleceu a criação do Conselho Fiscal, de Recursos Fiscais, o CAF. Pois bem, esse conselho é paritário, metade do governo e metade das empresas. Esse conselho tem 72 conselheiros. A vice-presidente do conselho
é advogada do Bradesco. A vice-presidente do Conselho da CAF é advogada do Bradesco, que é um dos maiores devedores do erário, da União. Pois bem, só 780 empresas, eu levantei isso, 780 empresas devem ao erário. Só 780 empresas, inclusive a maioria bancos e grandes empresas, 780 devem de multas, de débitos, de infrações, de auto de infração, deve ao erário, 357 bilhões de reais. Eu estou falando de pouco dinheiro, não. 780 empresas, Bradesco, Santander, HSBC, Itaú, grandes empresas, estão inclusive algumas delas envolvidas nessa questão do Lava Jato, 780 devem 357 bilhões de reais que estão em recursos e não vão ser pagos, não. E mais de 6 mil e poucas pequenas empresas estão pagando. Então, essa publicidade, eu não vejo, de alguma forma, a imprensa publicar e dar tanta relevância como deu ao aumento desse fundo partidário. Devia colocar na primeira página dos jornais, nas televisões, na rádio, que 700 grandes empresas, que inclusive anunciam em rádio e televisão, precisam pagar ao erário 357 bilhões de reais, que resolvia só metade disso, o ajuste fiscal. Não precisava estar aprovando aqui seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso, bastava cobrar isso. E isso foi feito em 2008, por medida provisória, e aqui o Congresso aprovou como lei, só para não pagar aquilo que é devido. Porque quem deveria resolver isso seriam os tribunais federais de recursos, que poderiam resolver e cobrar essa multa toda, esses autos de infrações que foram dados e não foram pagos até hoje e não vão ser pagos, a não ser que aqui a CPI e a Operação Zelotes coloque realmente para que as pessoas que devem ao erário possam pagar. E deram uma relevância tão grande a esse aumento do fundo, que Vossa Excelência fez de forma transparente, na minha opinião, correta, e que a presidente Dilma realmente está completamente isenta de culpa, e culparam imediatamente ela, que ela sancionou por desconhecimento da lei. E Vossa Excelência, que é um conhecedor da lei e conhece bem o que tramita aqui, me faz lembrar essa maneira de interpretar as coisas, o meu conterrâneo lá, jurista Rui Barbosa, que dizia o seguinte, num momento até de grande lucidez, que a ignorância duvida porque desconhece o que ignora. Então, ignoraram que a presidente não podia fazer o veto a esse projeto aprovado aqui no Congresso Nacional. Obrigado pela possibilidade de expor aqui a minha ideia. Eu agradeço, senador Otto Alencar, a parte de Vossa Excelência, e quero só registrar que senador... se deixou de publicizar também que eu coloquei a mais, como extra, no orçamento, só para a média e alta complexidade do Ministério da Saúde, 3 bilhões e 500 milhões. E para Minha Casa Minha Vida, 2 bilhões de reais que estavam fora do orçamento. Eu vou conceder ao senador Dário Berger, depois ao senador Ricardo Ferraz, depois à senadora Fátima Bezerra. Senador Romero Jucá, eu quero, em primeiro lugar, expressar minha solidariedade a Vossa Excelência quanto à questão pessoal. E quero bater na mesma tecla que tem batido sistematicamente. A grande crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise de respeito e de desrespeito. As pessoas falam sem conhecimento de causa. Existe um clima de desmoralização da classe política que, diga-se de passagem, é injusta. Lembrando que a grande revolução ética e moral que nós tantos cobramos dos nossos políticos e dirigentes, começa em cada um de nós. Começa pelos jornalistas também. E que realmente me senti também ofendido pela ofensa que foi proporcionada a Vossa Excelência com relação a esse assunto. Em segundo lugar, quero expressar a Vossa Excelência que reforma política todos nós temos uma na cabeça. E é por isso que ela não sai do papel. É por isso que nós
eventualmente, transformamos isso numa colcha de retalho, a gente tem uma luz, uma ideia, e pensando que essa ideia isoladamente vai resolver o problema, acaba não resolvendo. O ideal seria que nós fizéssemos uma ampla discussão a respeito desse assunto, colocasse esses temas condensados todos num mesmo cenário, para efetivamente chegarmos a uma conclusão do que nós desejamos e o que a população brasileira espera de uma reforma política que deve se fazer já para as próximas eleições. De forma que eu tenho a minha reforma política. Eu também, a princípio, sou contra o financiamento público de campanha, porque a população, eu tenho a impressão que elas não sabe exatamente o que isso representa, qual o valor que isso teria que ser disponibilizado e, sobretudo, o que se poderia fazer com esse recurso se fosse aplicado em outras áreas sociais. Portanto, são temas urgentes, relevantes. Eu acho que o Brasil pede um novo olhar, e esse novo olhar começa pela reforma política tão bem relatada por Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Dário Berger. Eu ouço o senador Ricardo Ferraz, logo após a senadora Fátima dizer. Senador Romero Jucá, eu quero, com a máxima vênia e civilidade, concordar com 2 pontos, até porque sou testemunho aqui, Vossa Excelência abriu o pronunciamento, falando sobre conquistas para o Estado de Vossa Excelência, para o Estado de Roraima, e eu sou um testemunho aqui da luta incansável de Vossa Excelência em razão do Estado que Vossa Excelência representa como senador, que Vossa Excelência foi governador. É realmente admirável a forma com que Vossa Excelência se dedica ao seu Estado, como eu me dedico ao Estado do Espírito Santo, em função das lides que nós temos aqui. Com relação ao segundo ponto, também me solidarizo com Vossa Excelência, porque acho de muito mau gosto essa questão de trazer a sua senhora mãe finada numa questão que envolve um debate político. Eu também me manifesto a Vossa Excelência em solidariedade. Mas em relação ao terceiro ponto, não. Eu acho que nós erramos coletivamente, nós precisamos fazer a meia-culpa. Pelo menos esse é o valor de juízo que faço. O Congresso brasileiro errou numa conjuntura como essa, em que nós estamos impondo ao povo brasileiro sacrifícios sem precedentes, em função de um ajuste fiscal que está sinalizando inflação, que está sinalizando desemprego, numa conjuntura em que o governo federal não tem apenas a sua popularidade em queda, mas a sua credibilidade, haja vista o balanço da Petrobras, estarrecedor, que foi anunciado ontem não apenas ao Brasil, mas ao mundo. O ambiente, portanto, é de muita incerteza, o ambiente, portanto, são de manifestações populares, e o Congresso brasileiro errou, e eu faço meu meia-culpa, porque, na prática, nós votamos esse acordo aqui no Congresso brasileiro, ampliando muito esses recursos do fundo partidário, quando não deveríamos ter feito. Não deveríamos ter feito. E errou a presidente Dilma em não vetar, porque um erro não justifica o outro. Mas eu não posso reconhecer o erro da presidente Dilma sem fazer o meu meia-culpa, porque esse orçamento foi votado por todos os congressistas. O Congresso brasileiro votou isso numa hora absolutamente inoportuna, inconveniente. E Vossa Excelência, assim como eu, assim como o senador Dário Berger, que somos do PMDB, que somos aqui o maior partido no Senado, precisamos tomar para si a responsabilidade de liderarmos e coordenarmos essa reforma política. Até porque o PMDB não preside apenas o Senado, preside também a Câmara e o Congresso brasileiro. E Vossa Excelência toca num tema fundamental. Nós precisamos reduzir os custos das campanhas políticas. Nós precisamos acabar com esses efeitos artificiais de terceira, quarta e quinta geração que as campanhas políticas estão subordinadas, que são as estratégias de marketing e tantas outras mais. Portanto, baixar os custos das campanhas políticas, impor restrições é fundamental para o debate relacionado ao financiamento, porque sem esses custos, o financiamento vai também perder relevância. Mas nós do PMDB temos a responsabilidade de apresentar essa agenda, porque nós estamos presidindo
o Senado, estamos presidindo a Câmara, temos aqui a maior bancada e nós poderíamos muito bem tomar para si e liderarmos essa reforma. De modo que eu não concordo com Vossa Excelência, eu acho que nós erramos, acho que a presidente errou e acho que não tem e não faz o menor sentido. Me perdoe a franqueza e a civilidade e o respeito que me dirige a Vossa Excelência, nós não deveríamos ter feito isso. Nós erramos e errou a presidente, porque teve a oportunidade de corrigir e de vetar e não o fez. Peço vênia a Vossa Excelência para, de maneira civilizada e respeitosa, apresentar a minha divergência em relação a essa questão. Senador Ricardo Ferraz, eu agradeço. Senador Romero Cajá, para concluir, nós temos outro orador, Vossa Excelência já está em 35 minutos falando. Quero registrar. Vossa Excelência discorda de mim, eu também discordo de Vossa Excelência. Porque eu acho o seguinte, nós temos um momento difícil no país, nós temos uma crise, nós temos aí um orçamento de 1 trilhão e 400 bilhões, o governo acaba de crescer 26 bilhões de receita, e eu digo com muita tranquilidade, não será 500 milhões se cortando o funcionamento pleno dos partidos que vai resolver o problema do país. Pelo contrário, eu acho que o problema do país se resolve pela política, se resolve pela afirmação política, se resolve com o funcionamento pleno dos partidos. Colocar recurso para partido político, e nós não estamos falando aqui de financiamento de campanha. Esse recurso desse ano do fundo partidário não é para financiamento de campanha, é para funcionamento dos partidos. E eu quero dizer uma coisa, eu sou político, eu respeito a política, eu acho que nós temos que trazer todos para discutir política, os partidos têm que ter estrutura para fazer política, para chegar à juventude que ainda não chega, para chegar aos empresários que ainda não chega. Então, diminuir o funcionamento dos partidos não resolve a crise que nós estamos vivendo. Ao contrário, nós temos que estimular a política. E estimular a política é estimular o funcionamento também dos partidos. Eu respeito a posição de Vossa Excelência, mas quero dizer que discordo, porque eu acho que isolar os partidos e não dar condição de funcionamento aos partidos não ajuda a resolver a crise política. Falar mal dos partidos e do fundo partidário não reforça o papel de funcionamento da política nesse Brasil. Ao contrário. Então, eu tenho as minhas convicções, estou à disposição para debate. Volto a dizer, não defendo o financiamento público, sou contra o financiamento público. Agora, estou pronto para debater esse assunto em qualquer fórum, com qualquer pessoa, sem ter... Fátima Bezerra e logo após a senadora Ana Amélia. Quero aqui ressaltar a franqueza e a honestidade parlamentar de Vossa Excelência ao deixar aqui muito claro que Vossa Excelência, na condição de relator do Orçamento Geral da União, foi procurado praticamente por todos os partidos, todos. É incoerente, é contraditório, depois que o orçamento foi aprovado, depois, inclusive, que ele foi sancionado pelo presidente, e aí, de repente, alguns segmentos partidários vêm agora com questionamento. Mas importante nessa posição do senhor de deixar muito claro que atendeu isto sim, a reivindicação ao pedido do conjunto da maioria dos partidos que têm assento no Congresso Nacional. Da oposição à base do governo. Da oposição à base, exatamente, do governo. Segundo, senador, eu, claro, respeito a posição, inclusive, com relação à questão do financiamento de campanha. Vossa Excelência é contra o financiamento público, eu já sou absolutamente a favor. Eu estou cada dia mais convencida que um dos maiores malefícios às campanhas políticas do nosso país é exatamente esse modelo existente chamado financiamento empresarial. Aliás, nós temos um modelo híbrido, porque o nosso modelo de financiamento, de um lado, permite um financiamento público através dos fundos partidários
e permite o financiamento empresarial. De forma que, assim, eu espero que o Congresso Nacional realmente faça com muita seriedade esse debate, porque eu acho que o que está em disputa na sociedade brasileira nesse exato momento, inclusive aqui no Congresso Nacional, é se nós faremos uma reforma política que venha na condição de corrigir as distorções políticas existentes, ou se haverá uma reforma política que, ao invés de corrigir as distorções políticas existentes, venha exatamente no sentido de aprofundá-las. Penso eu que manter o financiamento empresarial de campanha, aliás, constitucionalizando, como quer a proposta de emenda à Constituição 52, liderada na Câmara pelo presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha. A meu ver, se esse for o caminho adotado, nós estaremos dando as costas para a sociedade, nós estaremos fazendo a contra-reforma. Por quê? Porque o que a sociedade quer, no fundo, é uma reforma política que traga mais ética, mais combate de participação da sociedade. E penso que constitucionalizar o financiamento empresarial de campanha, que está na gênese dos principais escândalos de corrupção que tem acontecido não de hoje, mas desde após a ditadura militar. Então, enfim, senador, respeito, mas meu partido defende o financiamento público de campanha, eu também. Acho que uma proposta que pode dialogar com a sociedade é a proposta da Coalizão Democrática, que é o financiamento democrático. Ela, de um lado, permite o financiamento público, inclusive através dos fundos partidários, mas permite o financiamento privado, não de pessoa jurídica, não de empresa, mas o financiamento individual, inclusive com limite. Quero encerrar agradecendo o aparato de Vossa Excelência, inclusive já o convidando, bem como todas as lideranças, todos os partidos que têm assento aqui nesta casa, para um encontro breve que nós teremos aqui no Senado com o movimento da Coalizão Democrática, formado por um conjunto de entidades respeitadíssimas, como a CNBB, a OAB e outras, e a coalizão, quer vir também aqui dialogar com o Senado Federal, até porque essa coalizão representa um segmento muito expressivo da sociedade brasileira, e quero, portanto, aqui desde já deixar aqui o convite, porque em breve a coalizão estará aqui para dialogar conosco acerca desse tema tão importante, a meu ver, a mais importante, a reforma de todas as reformas, a mãe de todas elas, que é a reforma política. Muito obrigado. Eu agradeço, senadora Fátima Bezerra, o convite, respeito a posição de Vossa Excelência, acho que essa questão do financiamento da campanha vai ser um debate muito construtivo, porque existem posições divergentes, nós vamos ter que chegar a uma posição, e tenho cobrado do presidente Renan Calheiros que possa trazer ao plenário todos os projetos de reforma política para que a gente possa fazer um dia aqui ou dois de debate e possamos votar efetivamente algo que o Senado se manifeste pela sua maioria. Inclusive nós não aqueles podemos ficar por fora dessa discussão e dessa decisão. Inclusive aqueles que impõem restrição aos gastos em campanha eleitoral. Exatamente, senador. Inclusive esses que impõem restrição para acabar com essa parafernália, com essa alquimia que se transformou a campanha eleitoral em nosso país. Exatamente. Eu ouço para... Todos os pontos de vista. Eu ouço a senadora Ana Amélia para encerrar. Muito obrigada. Eu queria dizer ao nosso presidente Elmário Mota, que falou sobre o tempo da tribuna. Eu penso, numa tarde de hoje, esse tema candente que está ocupando hoje o grande espaço na mídia brasileira, mas na atenção do eleitor brasileiro, da sociedade brasileira. Eu queria dizer, senador Romero Jucá, que Vossa Excelência acabou deixando pendurado no pincel, como dizem popularmente. O senhor não ia fazer uma emenda dessa natureza sem, evidentemente, um acordo com os partidos políticos. Não tenho dúvida que o senhor não ia bancar uma iniciativa dessa natureza sem ter tido o respaldo de grandes partidos políticos. Não, solicitação de todos os partidos, inclusive com muito mais recursos do que eu coloquei. Bom, então, a partir disso, o senhor matou no peito uma bola
E agora recebe uma bola pelas costas. Então, não discuto o mérito, fui sempre contra esse aumento. Fui contra, em tese, o aumento, mas entendendo que a sua posição, nesse caso, foi realmente estar pagando o preço de uma conta que não é só sua. É uma conta que deve ser compartilhada com os dirigentes partidários. Ponto. Quero lhe dizer, senador Romero Jucá, que nessa matéria, ontem, eu fiz um pronunciamento, aí onde está Vossa Excelência, abordando a questão. E aí, ouvi do senador Walter Pinheiro uma informação relevante que contrariava a declaração do vice-presidente Michel Temer de que haveria contingenciamento da matéria, porque era orçamentário. Bom, ele disse, o senador Walter Pinheiro, que não podia, nessa matéria orçamentária, haver contingenciamento. Exatamente. Primeira informação relevante. A segunda, que a presidente poderia apresentar uma medida provisória, porque ela também não poderia vetar a matéria. Aí é que está o outro fato também, para mim, relevante e até então novo, porque não conheço o regimento interno de ponta a ponta. Não conheço o regimento interno. Então, que poderia, presidente, que era o que nós queríamos, que ela vetasse. Um grupo de senadores aqui encaminhou a ela uma sugestão de veto nessa emenda. Não aceita a sugestão de veto. Aqui foi dito pelo senador que ela também não poderia vetar, porque estaria comprometendo todo o conjunto do orçamento. Então, a sugestão seria de, não havendo veto, não havendo contingenciamento por dispositivo legal, que a saída fosse uma medida provisória anulando essa iniciativa, o que seria possível. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, que conhece todo o procedimento legal, não só regimental, mas o regimento legal, que caminho tomar nessa matéria, ou se ela já está líquida e certa e que os partidos vão fazer ou devem fazer como o seu partido PMDB, que não vai gastar todo o dinheiro que vai receber do aumento desse fundo partidário. Na verdade, o senador Walter Pinheiro tem razão. A LDO proíbe o contingenciamento desse tipo de matéria, né? Exatamente para proteger os partidos de oposição. Porque, imagine, Vossa Excelência, se determinado governo tivesse o que é o fundo partidário? O fundo partidário é um recurso que é repassado aos partidos para que eles possam sobreviver. Pagar água, luz, telefone, passagem, funcionário, enfim, terem o seu dia a dia. Todos os partidos recebem. Todos. Né? Um órgão de imprensa falou, não, mas antigamente o fundo partidário era menor. É verdade, mas antigamente a gente tinha 8 partidos, agora nós temos 33. Então, há uma proliferação de partidos que estão errados, mas é a regra. Né? Então, o que poderia acontecer? Se pudesse ser contingenciada essa matéria, um governante mais duro, né, ou mais perseguidor, contingenciava o fundo todo, os partidos teriam 0 de recurso, e aí chamava empresários ligados ao governo e dizia, você vai doar para o partido A, B ou C. Partidos que tivessem a benesse do governo teriam recursos para funcionar, partidos de oposição não teriam recursos para funcionar. Por isso que é incontingenciável para dar condição de operacionalidade a todos os partidos. Isso é um preceito importante da democracia. Então não podia ser contingenciado. O que é que pode ser feito? Tenho dito isso internamente no PMDB, porque algumas vozes do PMDB se levantaram contra. Essa transferência é automática, vai ocorrer. Senador Romero, para concluir. Quem for contra receber o recurso, manda fazer uma guia de recolhimento do Tesouro Nacional, pega esse recurso e devolve. Quem for a favor, funciona. É assim, ninguém é obrigado a gastar. Ninguém é obrigado a gastar. Agora, o que eu fiz, volto a dizer, foi atender a um pleito dos partidos que estavam sem ter condição de funcionar. E na crise que nós estamos vivendo, partido não funcionar não é uma coisa boa, não. Não é coisa ruim, não. Não é coisa boa, não. É ruim. Eu acho que algumas questões, algumas despesas, alguns investimentos, eles precisam funcionar.
Nós não podemos ter a desculpa de dizer, não, vamos cortar a despesa, então não vamos deixar os partidos funcionarem. Daqui a pouco alguém vai dizer, quanto é que custa o Congresso? Vamos fechar o Congresso porque é uma economia que vai se fazer. Então, existem gastos e gastos. Eu acho que a política é algo nobre que tem que ser valorizado. Porque recurso do fundo partidário, para mim, é recurso público, eu uso para o funcionamento do PMDB em Roraima. Mas nas minhas campanhas eu não uso recurso do fundo partidário, não. Porque é dinheiro público e eu acho que eu não posso fazer campanha com dinheiro público. É uma posição pessoal minha. Digo mais, volto a dizer, Vossa Excelência não estava aqui. Quem defende o financiamento público tem que estar preparado para defender 6 bilhões de reais no orçamento dos partidos. 6 bilhões. Não é 500 milhões, não. Nós estamos tendo essa confusão todinha com 500 milhões. Então, se quiser um financiamento público, é 6 bilhões. Porque é campanha de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. Aí, senador, tem um outro problema. Por esse método, por esse sistema, nós também temos que regular. Porque aquele senador, aquele candidato a deputado, senador ou vereador, que não está atrelado a um sindicato grande, a uma central sindical, com relações políticos e ideológicas, ele vai ficar também, com um processo de disputa totalmente desigual. Então, nesse aspecto, é preciso entender dessa forma, nesse aspecto. Queria também sugerir que, nesse caso, quando falta dinheiro para internar uma criança num hospital, quando falta dinheiro para contratar mais policiais nas ruas, que está uma insegurança muito grande, é preciso consultar o povo, para saber o que o povo pensa a respeito dessa questão de usar o dinheiro público para campanha política. Eu tenho consultado e a resposta tem sido negativa. Quando as pessoas falam, vamos tirar o financiamento empresarial da campanha política, muita gente concorda porque não conhece o trâmite. Aí quando você pergunta, tirando o empresário, você concorda pegar 6 bilhões e botar para os partidos políticos fazer campanha? Nós vamos ter que desatar aqui. Eu tenho um projeto tramitando sobre financiamento, que define que empresa só pode doar para partido político, não pode doar para candidato. Candidato só pode receber recursos para fazer campanha ou de pessoa física com limite ou de partido. E as empresas, em cada nível de eleição, uma empresa só pode doar para um partido. Porque o que é que acontece hoje? As empresas fazem hedge, fazem seguro. As empresas doam para todos os candidatos, quem ganhar eu me dou bem. Não, empresa doar é legítimo, agora tem que assumir a responsabilidade ideológica, política, de posicionamento, e a partir daí, em Alagoas, vai doar para um candidato ou para um partido que ele acredita, só vai poder doar para aquele partido, não vai poder doar para todo mundo. E aí nós vamos dar nitidez ao processo político, inclusive com a participação empresarial, que é legítima, com a participação dos sindicatos, com a participação das igrejas, todo mundo. De debate para discutir essa questão. E a cobrança, amigável ao presidente Renan Calheiros, que traga essas matérias para o plenário e aqui nós possamos construir uma posição majoritária, que não vai ser consensual, que não vai ser de todos, mas, como diz a democracia, que seja da maioria, para que possa ser encaminhada à Câmara e a gente possa ser, de certa forma, também definido nas nossas posições do Senado da República. Muito obrigado.